Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Wolfcast. Hoje estamos aqui, eu e os meus sócios, Maurício de Fraga, Pedro Veríssimo, eu aqui, Rodrigo Bitello. Hoje estamos trazendo aqui um convidado muito especial, para mim principalmente, uma pessoa que, quando eu iniciei no ramo de consórcio, foi o cara que foi meu gerente, o cara que me ensinou muito do que eu sei hoje. É uma pessoa, para mim, muito especial. Ele é supervisor de uma das maiores administradoras de consórcios do país, é o Felipe Viegas. Seja muito bem-vindo aí, muito obrigado pela tua presença aí, meu irmão. Olá, pessoal, muito boa tarde. Obrigado, Rodrigo, Pedro, Fraga, pelo convite. Tô nervoso, mas estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês para poder contar um pouco da minha história, contar um pouco da minha trajetória até aqui, né? E, claro, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante, posso ter certeza disso. Antes de começar, a gente já estava num bate-papo bem legal, então com certeza hoje vai ser um... Vai ser sim. Só no dia de hoje a gente já fez uns 5 podcasts, acho, né? Imagina. Basicamente sim, né? Desde o almoço aqui. já de todos os assuntos, né? Legal demais. Não, bacana. Então, Filipão, conta pra nós aí como é que foi o teu início no consórcio. Conta pra nós assim, como é que tu começou, como é que tu iniciou. Bom, assim, ó, eu tô fechando agora, mês que vem, 15 anos de consórcio, 15 anos de HS consórcio. Mas nem sempre foi o que hoje os mais novos, né, que estão conhecendo, nunca foi desse jeito como o pessoal conhece. Há 15 anos atrás, então, nem era HS consórcio, era consórcio Erval. Já começamos por aí, né? Não tinha essa estrutura que nós temos hoje, de administrativo, não tínhamos a estrutura comercial que nós temos. Era uma coisa bem mais rústica, tecnicamente falando. E tempos também mais desafiadores, porque o consórcio não era tão bem, não tão bem falado, mas era um produto em que as pessoas tinham bastante receio, medo, né, desconfiança, principalmente porque na época que eu entrei não existia ainda a regulamentação do produto, né, que acabou acontecendo pelo Banco Central a partir de 2011, 2012, se não me falha a memória. Isso. Então até aquele momento era um decreto. Então as pessoas muitas vezes acabavam entrando com ações contra a empresa e tal, e enfim, não era legal, né? Então não era sério. Se tornou sério de fato depois da regulamentação. Mas vamos lá, a minha história então. Eu comecei para 20 para 21 anos, e o que me fez entrar no consórcio, no segmento de vendas, foi justamente porque eu tinha consórcio. Né? Eu não tinha consórcio na época da HS, porque eu não conhecia HS ou consórcio Erval, mas eu tinha consórcio, e para mim era um bom negócio, porque além de guardar dinheiro mensalmente, e eu acabava dessa forma não tendo acesso ao dinheiro, que para mim é a poupança inteligente, né? Porque tu guarda, mas tu não tem a condição de poder sacar, então tu acaba não te roubando. Então isso para mim era muito interessante. Exatamente. E segundo, era uma quantia que para mim não apertava o meu orçamento, não prejudicava o meu orçamento mensal, e eu sabia que em algum momento teria aquele valor todo para poder comprar, então, na época, uma moto, que era o meu principal objetivo naquele momento. E quem me vendeu a ideia ou a oportunidade para poder entrar no consórcio Erval foi um ex-cunhado meu, na época namorava minha irmã, e ele trabalhava no consórcio Erval. Nós fomos comer uma pizza, né? Daí ele falou, cara, por que... Depois fala que cunhado não é bom. Né? Não, cunhado, não posso falar mal, né? Não sei se ele vai estar em algum momento escutando o Wolfcast, né? Mas é o Giliandro, deve estar morando em Porto Alegre hoje. Mas na pizza, então, ele falando sobre as oportunidades da venda, porque é um dos poucos segmentos em que... Já naquela época, desculpa te interromper, mas já naquela época tinha a questão da venda. No meu caso, a venda? Isso. Aí que tá, eu percebia, eu acredito, tá, que na época eu não estava vendedor. Uhum. Eu trabalhava em outro segmento em que eu não usava, digamos, as minhas técnicas ou habilidade de venda, porque eu não estava na venda. Uhum. Então eu não estava vendendo, mas eu sentia, né, a vontade de crescer, de prosperar, e eu entendi que a venda seria o caminho para esse sucesso. Porque diferente de um emprego tradicional, e nada contra os empregos tradicionais, né, em que tu tem uma renda fixa e não tem condição de crescer, na venda é totalmente ao contrário. É um desafiador, porque tu tem que, como a gente costuma falar, matar quase um leão por dia, né? Não é bem assim, mas nessa linha, eu poderia fazer o meu próprio salário.
Então isso para mim era muito legal. Consegue Né? praticar a meritocracia, né? Exato. Hoje, na Então, venda, quanto a pessoa que mais se esforça, mais se dedica, mais se doa, né, mais se prepara, ela, na minha lógica, pelo menos no meu mundo aqui, ela vai ter mais sucesso do que aquelas pessoas que não fazem isso. E eu queria muito crescer financeiramente, né, ter uma condição mais favorável, e eu percebi que a venda seria o caminho. E a venda de um produto que eu já tinha, cara, melhor ainda, né? Pô, se eu tenho e eu vejo como interessante, por que as pessoas não poderiam ter? E aí entra uma coisa interessante, legal, tá? Por quê? Eu comprei na época um consórcio, então, da Honda Motos. Eu morava em Taquara, meus pais são de Taquara, e eu comprei na Honda Motos por quê? O pai da namorada que eu tinha na época, ele chegou pra mim e perguntou o seguinte, ó, ô Felipe, tu tá ganhando quanto por mês? Eu devo estar ganhando uns R$700. Poxa. Pô, era um bom dinheiro, né? Quanto tu ganhava mês passado? Eu não ganhava nada. Então tu aumentou 700% a renda. Eu falei, aumentei, verdade. Antes que tu comece a ir gastando teu dinheiro, nada contra, o dinheiro é teu, eu gostaria que tu pensasse em guardar uma parte do dinheiro que tu tem, tá ganhando, para que tu não acabe virando tudo em dívidas, né? Inteligente ele, né? Não, é legal. Então foi um bom orientador, assim. Ele falou, meu carro, por exemplo, eu troco ele regularmente através de consórcio. E eu faço o consórcio com o Renato da Honda Motos. E eu falei, não, vou lá então falar com esse Renato, né? Cheguei, então isso era uma quinta-feira, no sábado de manhã eu fui, trabalhava já. Eu fui na Honda Motos Taquara, na Candemil Motos. Cheguei lá. E é bem curioso, porque eu não contei mais essa história em treinamentos, que eu acabo fazendo com as turmas, né? Nas rotas que eu atuo. Mas eu contei por muito tempo essa história, por quê? Porque o Renato ele foi o melhor exemplo do mau vendedor. A melhor, sabe, ele conseguiu mostrar para mim em vários momentos o que não fazer quando se tornar um vendedor. Por exemplo, eu cheguei na Candemil Motos, uma agência de motos, né, da Honda, e tava com o pessoal todo aglomerado num canto tomando café. E eu tive que quase atrapalhar o ritual de café deles para ser atendido. Ele veio, né, me apresentei, sentamos, ele perguntou o que eu gostaria, né? Eu falei, eu quero comprar um consórcio. Ele, quanto quer pagar por mês? Eu falei, não sei como é que funciona. Ele abriu a pasta, puxou a tabela, mostrou os valores. Eu falei, olha, R$200 eu consigo pagar. Ele, com R$200 pode comprar um crédito de R$10.000. Que é o lançamento, olha só, é o lançamento da Twister amarela. Tá, olha só, nós estamos voltando no tempo aí um bom tanto. E eu pensei, nossa, uma Twister amarela, que legal, né? E tinha atrás de mim um giratório com a Twister, então ela ficava girando bem lentamente, né? Ele olhou pra mim, olhou pra moto, olhou pra mim, já te imaginou naquela moto ali, cabelos ao vento e tal. Eu falei, pode ser tua. Imaginei agora, pode ser tua. por sinal. Por R$200 por mês. Claro, o meu objetivo não era moto, né? Mas eu queria guardar o dinheiro. Então tá, adquiri, fiz o cadastro, dei os documentos, ele preencheu o contrato, eu assinei, ele olhou pra mim assim, tem que pagar agora. Deu, não tem dinheiro. Qual banco tu tem? Banrisul. Então tu vai aqui, dobra a esquerda, direita, tem a agência do Banrisul, saca o dinheiro, volta e me paga. Fui lá, saquei o dinheiro, voltei e paguei. Ou seja, daquele momento da minha adesão ao plano de consórcio da Honda, até uns 6, 7 meses após, que quando eu entrei no consórcio Herval, o Renato nunca me ligou. Nem enganado, nem sem querer. Ou seja, Tu não atrasou? Nunca atrasei. Se tu tivesse atrasado, nos 2, 3 primeiros meses ele teria se ligado. Teria, pois é. Só nos 2, 3, segundo ou terceiro? Eu era um cliente bem Ferrinho, né? Firminho, né? Bem firmezinho, assim. Então eu tava rigorosamente pagando as parcelas porque eu queria contemplar, obviamente, né? Então por que eu tô falando isso? Porque se o Renato tivesse me ligado no mês seguinte, na semana seguinte, ou nos meses consequentes, posteriores à minha adesão, e me feito uma única pergunta que é, Felipe, tudo certo contigo? Teu consórcio, com os boletos? Eu diria que sim, tudo certo. Pois é, aproveitando a oportunidade da ligação, tu teria algumas pessoas próximas a você, amigos, conhecidos, para indicar para fazer um consórcio? Eu teria ou não teria, Betão? Com certeza. E foram essas pessoas que... Foi nessa ligação que não existiu. Foram essas pessoas que ele não me perguntou se eu tinha para indicar, que foram meus primeiros clientes no consórcio Herval. Então, olha que loucura, né? Então, e aí começa, então, um novo ciclo de venda. E eu saí, então... Hoje o pessoal, às vezes, eu vejo
em alguns escritórios o pessoal reclamando, se queixando, vamos dizer assim, dificuldade com uma coisa A, com uma coisa B, com uma coisa C. Mas se a gente sentar aqui, não é só a minha história que é triste ou difícil, né? De vocês também, né? Também foi difícil. Eles vão chorar mais do que nós vamos chorar eles, né? Por quê? Eu saía de Taquara, pegava o ônibus às 6 horas da manhã, então acordava às 5h30, um pouco antes, para pegar às 6h15 o Citral. O Citral eu desembarcava em São Leopoldo, e de São Leopoldo eu trabalhava na 1º de março, que foi a primeira agência que, na época, o Grupo Consórcio Erval tinha uma proposta diferente do que tem hoje. Existiam escritórios que eram quase como incubadoras. Eles contratavam um pessoal CLT, treinava, acompanhava com o gerente, e aquelas pessoas se tornariam, no momento futuro, corretores, né? Então eles formavam futuros corretores. Foi aí que eu entrei? Foi aí que muitos entraram, começaram o negócio. O Bitelo, inclusive, é um deles, né? Nós tínhamos, então, em Caxias, São Leopoldo, Porto Alegre 2, Novo Hamburgo e era isso. São 5 agências separadas, né? Tinha essa aqui forte também na época, daí na época era loja Erval, né? Exatamente. Depois que veio até aqui. Então, também existia uma única pessoa em cada loja para fazer o trabalho de venda de consórcio. Pois bem, então, durante 1 ano e meio, eu fazia esse percurso de Taquara, São Leopoldo, quando não perdi o ônibus às 7 horas da noite, e daí só tinha Durante às 8. quanto tempo? 1 ano e meio. Caraca. 1 ano e meio eu fiz o trajeto. Daí quando eu perdi o ônibus, né? Porque tinha visita, atendimento para fazer. Daí eu tinha que pegar o Porto Blos, como o pessoal gostava. Deve ser até hoje o nome, né? Esse ia por dentro de Araricá, ali, Nova Hart. Pinga-pinga. Era o pinga-pinga dos pinga-pinga. Porque esse aí, ele passava por quase todos os lugares de São Leopoldo até Taquara. Chegava em casa tipo 10h30 da noite. Mas enfim... ali tu percebe foi... o querer, né? Quem quer... Eu pensei em desistir diversas vezes. Diversas vezes, obviamente, eu pensei em desistir. E não tenho vergonha de falar isso, né? Mas por muitas vezes, após pensar em desistir, eu pensava, cara, mas o quanto eu já construí, sabe? Eu já fiz 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de prospecção, de atendimento, de trabalho, para agora simplesmente abandonar tudo, para começar tudo de novo em outro segmento, em outro negócio. E quem quer dar um jeito, quem quer dar uma desculpa, né? E teve algum momento, Felipe, que tu percebeu, cara, isso aqui é o meu negócio, isso aqui é para mim. Tu se viu assim fazendo aquilo ali? Até comentamos hoje meio-dia, né, sobre isso, e durante um tempo é uma coisa que por muitas vezes eu já debati em treinamentos com a turma, né? As pessoas que sobrevivem ou outras que vivem o negócio. Eu, infelizmente, durante um tempo, eu sobrevivi no negócio, não me entreguei, não me doei o suficiente, né? E reconheço isso, sei que foi errado, mas para que eu pudesse crescer dentro do negócio, para que eu pudesse prosperar e ajudar as demais pessoas em volta de mim também a crescer, eu precisaria viver de verdade, me doar de verdade. Porque senão eu seria mais um entre outros coordenadores ou entre outros vendedores de consórcio, assim por diante. Por isso, então, que eu tive essa mudança de pensamento e por vários motivos, né? Questões pessoais, questões de aconselhamento de pessoas próximas a mim. Né? Eu tenho, por exemplo, o próprio Tavares, o Leandro Osório, o Matheus, pessoas que próximos a mim, de alguma forma, me instigavam a refletir sobre o meu desempenho dentro do negócio, né? Mas só retornando então ao início, então durante esse 1 ano e meio eu fiz trajeto. E naquele momento não existia ainda uma estrutura comercial bem definida como existe hoje, né? Coordenador, supervisor, rotas, né? Então era uma coisa, não existia muita coisa, quase nada. Nós tivemos então um fatídico adoecimento lá do próprio Pauletes, né? Adoeceu, se afastou, entrou o pessoal, o Leandro, Tavares e Matheus, então assumindo uma outra diretriz, uma outra ideia, e isso ali começou, no meu ponto de vista, uma mudança comportamental de muitas pessoas, inclusive a minha, né? Opa, agora o negócio tá diferente, porque criou-se, no meu ponto de vista, uma cultura, né? Pequena, mas se criou, e essa cultura vem crescendo. Tanto é que, na opinião de vocês, tá? O que vocês acham que fez a HS chegar onde ela chegou hoje?
Qual é a tua opinião, Rodrigo, sobre isso? O que tu acha que foi um dos principais motivos a trazer a HS onde ela é hoje? Cara, pra mim, obviamente, essa questão da meia parcela, né, que é algo muito inovador, que ninguém tinha isso, né, foi muito novo. E essa questão de o pessoal crescer e ir para outros estados, que nem o Leandro ficou, Santa Catarina, né? Por um tempo, foi pioneiro, por um né? bom tempo, Trabalho. né? Aumentando, trazendo um monte de pessoas. Tinha gente que trabalhava e outras administradoras querendo trabalhar na HS Consórcio. Para mim foi essa inovação aí que fez toda essa diferença, todo esse crescimento do negócio. E principalmente, né? Obviamente que a questão de venda de consórcio como forma de investimento fez alavancar todo esse tamanho que hoje virou essa administradora. Sim. Eu acho também a proximidade dos corretores junto aos, né, coordenadores, supervisores, isso em todos os estados, isso eu sei que acontece, o que acaba colocando uma sementinha em todos os corretores, né, de o quão bom o produto é e que acaba passando daí para os vendedores, que acaba passando para os clientes. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Claro que a questão do produto ser muito bom, que acaba repassando também essa... Uma palavra que eu acho é, família HS, né? Eu percebi que eles Pois conseguiram construir essa cultura, né? Hoje, de ser uma Pois família, todo mundo Fraga, na verdade, assim... ganha-ganha, sabe? De tudo que vocês falaram, assim, eu concordo, mas... Teve uma coisa que nós falamos hoje, meio-dia, também na hora do almoço, que não tinha concorrência, né? Para HS Consórcio, não tinha concorrência. Então, a concorrência se tornou entre os próprios corretores, querendo um ser maior que o outro e tal, cada vez vendendo mais e tal. Isso também deu uma baita de uma alavancada, né? Pois é, então, tudo isso que vocês falaram aqui, eu concordo plenamente. Mas o que eu vejo diferente, assim, que não dá para mensurar, é a questão da família. Sabe, para mim, isso que para mim foi o que mais marca, assim, que é essa cultura de família que muitas pessoas acabam... Eu vejo muitas pessoas na concorrência não entre nós, né, a concorrência de outros administradores de consórcio, que não tem esse mesmo apego, amor pela administradora em qual eles trabalham. E dentro da HS eu percebo em várias regiões em que eu acabam flutuando, né, eu vejo que existe um amor, um apego de, não, pá, não vai falar mal da HS não. Opa, não fala mal do produto, não. Porque existe aquela coisa de família, né? E a família, ela pode brigar, tu pode entender, mas no final das contas o pessoal se abraça, né? Se perdoa e segue em frente, porque família é família, né? Então, eu vejo que um dos fatores que fez nós estarmos onde nós estamos hoje, além do produto, dos benefícios, é a questão intangível que é a família. A família HS, o brasão, sabe? Tu saber que tu faz parte de alguma coisa que... é difícil de explicar, mas que está ali, né? Então isso para mim é bem, bem bacana, sim. Então teve essa mudança. Nessas mudanças então começou a estrutura da parte comercial, coordenadores, nem se pensava em supervisor. Então as rotas foram criadas. Eu lembro que a primeira rota que eu assumi foi a rota Passo Fundo, que era Passo Fundo e Santa Maria. Era praticamente duas rotas numa só. Depois, essa única rota virou 2 e hoje já são 3 rotas. Ou seja, vejam que a coisa foi crescendo e a gente começou então a entregar mais valor para as micro-regiões, né, que existem hoje, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Tanto que é mais fácil hoje a gente perguntar onde é que nós não estamos, né? Fácil. É mais fácil. É bem mais fácil. Onde nós estamos que onde nós estamos, né? E isso é fruto de trabalho, dedicação. E, cara, eu fico assim, às vezes eu me pego, muitas vezes me pego pensando, poxa vida, cara, faz 15 anos, poxa vida, mas hoje nós estamos vendendo mais de 1 bi. Nós estamos botando o ano todo de 2014 no mês. Cara, isso é uma coisa Isso é incrível. doido demais, né? Se o cara pegar, olhar 10 anos pra trás, velho, como cresceu, né, cara? O que se tornou, né? Isso é gratificante, porque o cara fez parte disso, né? Nós todos, principalmente vocês aí que fazem o gerenciamento, que fazem o acompanhamento, né, dos corretores, dos parceiros. É legal, isso, cara. É legal, assim, tu conhecer e eu conheço muitas pessoas, assim como vocês, né? Em lugares, regiões diferentes, estados diferentes. E isso é gratificante porque cada um tem sua história, né? Uma coisa que eu falei hoje no almoço, né? Que eu sou muito curioso em perguntar, como é que tu conheceu tua esposa, como é que tu conheceu as pessoas, porque várias decisões pequenas ou importantes durante a tua vida, né, de trás,
para até agora, nos trouxeram nesse podcast, por exemplo, né? Eu tô aqui com vocês conversando. Foi que eu conheci do Bitelo em São Leopoldo, né? Quando ele tava... ele tinha uma mecânica, é isso? Antes tinha Eu trabalhava com meu pai. Mas antes chegou a ter uma mecânica, né? Tive então, olha só, tem uma mecânica. Não, olha só, então isso é curioso, isso é legal, assim, tu relembrar e saber que foi a mecânica, depois foi o pai dele, depois o consórcio. E sabe, e de lá pra cá, são quantos anos? 12 anos. 12 anos de consórcio. Né? É bastante tempo. Então, essas decisões que eu vejo como são fundamentais para o teu desenvolvimento e para as tuas, e te forjaram, né? Te forjaram a ser quem nós somos, como pessoa, como profissional, como gestor, isso é bacana. Eu lembro que quando eu comecei no consórcio, o Felipe foi meu gerente, ele que me ensinou, né? Ele que me levava nas visitas, né? Nós ia nas visitas. Às vezes nós tinha, sei lá, 5, 6, 8 visitas num dia, passava o dia pra lá e pra cá, nós dois juntos, né? E o Felipe tinha um scriptzinho que o Felipe fazia, escrevia ali como é que era, a forma de lance, tal. E eu seguia exatamente, aprendi assim, eu fazia exatamente igual o Felipe, né? E eu lembro muito bem que quando eu entrei no consórcio, eu disse, cara, eu quero ser representante. Eu nunca tinha sido empregado, né? Sempre tive negócio, trabalhei com meu pai e tal. E eu quero ser representante e tal. Eu falei, cara, isso é difícil, porque isso demora, até tu aprender e tal. Daí aconteceu essa situação aí do Pauletes e tal. E aí o Tavares, Leandro e o Matheus assumiram. E aí o que foi uma das primeiras decisões foi fechar as filiais próprias, né? Isso. E aí na mesma hora o Felipe me chamou, vou conversar com eles, assim, provavelmente um monte de gente vai ser demitida e tu é um cara que eu vou indicar para virar corretor. Imagina, as pessoas levavam 2 anos, 3 anos para virar corretor. Eu tinha entrado em janeiro, 17 de janeiro de 2011. Eu entrei. 17 de janeiro agora fez 12 anos. E aí, cara, setembro daquele mesmo ano eu já virei corretor. Já tive meu escritório, tá? Imagina, né? Comecei um escritório, lembra que eu comprei os móveis tudo usado, aluguei uma salinha baratinha e tal. Eu lembro. Cara, limitadíssimo, né? Começando o negócio. Mas ali o negócio alavancou mesmo. E o Rodrigo, ele tem muito relacionamento. Então, e essa questão do script, né? Eu lembro que a gente tinha... Hoje já mudou o nome. Até a história da tua mãe, né? A mãe do Felipe, ele dizia assim, a minha mãe, ela paga o consórcio dela sempre no sábado. Ela vai no centro no sábado. Ela paga água, luz, telefone e o consórcio no sábado. Mãe, sábado, se for antes do dia 10, tudo bem. Se for depois do dia 10, tu não vai ser contemplada. Ele sempre contava essa história, que a mãe dele seguidamente atrasava o consórcio porque ela não pagava. Nem era dia 10, né? Não tinha data exata assim como acontece hoje as assembleias, que são mudam as datas, acontecia com vencimento. Não era uma data exata, né? Não era sempre dia 10, era na segunda-feira do mês. Era uma coisa assim, era uma coisa meio aleatória. E por que usar isso? Eu usava as mesmas coisas. A minha mãe não tinha consórcio, mas eu dizia que tinha, né? Pra usar igualzinho o Felipe. Porque assim... E dava certo, né? Dava muito certo. Tu usar, por exemplo, a mãe, né? Seria uma persona dentro de qualquer família como algo legal, bacana. E não era uma história, né? Era verdade. Né? E tu conecta, né? Tu conecta com as pessoas, né? As pessoas gostam de conectar. É o rapport, né? Tu faz a conexão. E esse script, então, que nós tínhamos, era um script que nós usávamos... Hoje já mudou o nome, né? Na época nós usávamos como... Era agenda de segurança. Por quê? Ficava na contracapa de uma agenda da HS. Então, tu tava ali com o cliente, não sabia como começar. Eu gosto de usar o exemplo até um pouco diferente, né? Eu não sei cozinhar, tá? Então, se eu tiver que preparar alguma coisa, se eu não tiver uma receita e os ingredientes, eu não vou saber fazer o que tem que fazer. Certo? Agora, se tiver, fica mais fácil. Então, a agenda de segurança ou o processo de venda, que acredito que vocês e muitos que estão nos ouvindo devem ter com as suas equipes, né? Ajuda a dar segurança pro colaborador, pro vendedor. Vai chegar lá, quebra gelo, né? Identificar a situação, o problema, né? Saber se pode ajudar, perguntar se teve alguma experiência com consórcio, como é que foi, né? Saber o que tu sabe sobre o consórcio. Tu vai preparando aos poucos, colhendo todas as informações necessárias para ti. Com isso, qualquer pessoa que tenha um pouco de conhecimento, que saiba se comunicar, que tem esse processo, essa agenda de segurança, vai conseguir fazer um atendimento. Não vai conseguir vender? Daí é outra história. Daí é técnica de fechamento. Mas fazer um atendimento ela vai fazer. Então era uma coisa que nós tínhamos. Nós éramos muito limitados naquela época, diferente de hoje. E nós temos hoje... Deixa eu fazer uma pergunta, tá? Era fácil de vender naquela época?
Cara, não. Eram outros tempos do consórcio. Eu não vou dizer assim, era simples, mas não era fácil. Tá? Era simples por quê? Era simples porque sabia o que tinha que fazer, mas não era fácil porque tinha as limitações. A própria tecnologia ajudou muito em todos os segmentos, né? Porque as pessoas estão muito mais informadas. Claro, tem negócio de fake news, pode ser mentira ou verdade e tal, mas hoje as pessoas, elas com apenas 2, 3 toques no celular, elas conseguem buscar no Google informações que elas quiserem. Sobre qualquer um de nós, por exemplo. Ela pode. Naquele tempo não tinha isso. Então tu conseguir, primeiro momento, te apresentar como autoridade, né? Então, imagina só, um rapaz de 22, 23 anos se apresentar para uma pessoa um pouco mais velha, um pouco mais instruída, como autoridade no segmento de... Nem era segmento de investimento, num segmento era no mínimo estranho, né? Hoje não. Hoje até as redes sociais tu consegue já criar uma autoridade muito maior, mesmo sendo mais jovem. Mas para isso tem que ter tempo. Então, hoje tu consegue passar credibilidade de outra forma, né? Exatamente. Tu chega, a tua credibilidade é a tua cara, né? Tu chegou ali, o cara olhou para ti e já não bateu. Hoje não, hoje o cara te consulta, como tu falou ali, e o cara já sabe quem tu é, né? Exatamente. Então, e é uma das coisas interessantes, porque quando eu vou atender, eu vou conversar com algum corretor e tal, ele pergunta assim, Felipe, é importante ter um escritório bonito? Né? Eu falei, olha, importante não é, mas é bom para ti. Mas como assim é bom pra mim? Porque assim, é que nem o Pedro, né? Se o Pedro viesse hoje até a minha casa, de chinelo de dedo, de calção, de futebol, suado depois do jogo, pra me apresentar qualquer produto, não só ele, qualquer um de vocês, eu ia receber muito bem, obrigado. Porque vocês já se provaram pra mim, tu entende? Não tem que provar mais nada. Agora, pra quem que eu tenho que estar bem arrumado? Pra que eu tenho que ter um story organizado? Pra que eu tenho que ter uma página de internet bem organizada? Pra quem não me conhece. Porque para quem me conhece não preciso provar nada. Mas para quem não me conhece eu tenho que provar. Então, uma coisa que eu falo muito no treinamento, né? Não espere uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Causa na primeira oportunidade já. Porque na segunda já perdeu, nego. Não tem mais o que fazer. Perfeito. Sabe? Então é isso que muitas vezes é difícil do vendedor entender. Cara, andar bem arrumado não é uma exigência da empresa, é uma exigência ter contigo mesmo. E isso não serve só para o consórcio, não, né? Serve para qualquer tipo negócio, de empresa. Sabe? Eu não estou sendo preconceituoso com tatuagem, brinco, piercing, nada disso. Né? Tem vendedores aí que têm tatuagem, né, que são mais aparentes. Tem pessoas que usam brinco, usam umas roupas mais despojadas e vendem bem. Mas eles se apresentam bem. Então, sempre bem arrumados, tem uma boa apresentação em rede social, que é importante. Por exemplo, tem as pessoas... É o tal do... ser sério e parecer sério, né? É o cara que se apresenta na sociedade de maneira séria, mas na rede social não é sério. Postando coisas muitas vezes que não são legais. Então isso acaba gerando essa incongruência, né? Tá, mas como assim? Então isso tem que tomar cuidado. Por isso que no Instagram, por exemplo, tem lá melhores amigos e público, né? Então quer postar alguma coisa? Cara, melhores amigos. Não posta para os outros e vice-versa. Criar conteúdo é a mesma coisa. Tem que criar conteúdos que sejam de acordo com o teu negócio. Né, informação. As pessoas, eu tenho comigo que ninguém quer comprar, as pessoas não, todo mundo quer comprar. Eu quero comprar um carro, quero comprar uma moto, quero comprar um blazer, quero comprar uma roupa, mas eu não gosto que me vendam. Olha que coisa doida, né? Isso é uma coisa doida. Então a gente tem que entender que a gente precisa informar as pessoas, né, frequentemente, e em algum momento, não só informar, mas se informar e se mostrar como autoridade. As pessoas, quando ela pensar em comprar um carro, uma moto ou qualquer tipo de coisa que tu vende, ela vai lembrar de ti. Isso é legal. Eu achei muito legal uma coisa que tu falou ali no nosso almoço também, que a gente conversou tanto, né? Foi alguns podcasts naquele momento. Eu achei bem legal tu falando sobre a questão da geração de conteúdo. O porquê que tu começou e porquê que tu tá fazendo a geração de conteúdo nas tuas redes. E eu queria que tu compartilhasse um pouco aqui com a gente também, porque tem muita gente que te segue hoje. Bastante gente que me segue. E o que acontece, tá? Eu lembro que foi em 2000, faz uns 3 anos atrás, um pouco menos, eu vi a necessidade, algumas pessoas me ligavam, ou até, me ligavam, mandavam um WhatsApp, perguntavam, cara, tu consegue vir fazer um treinamento aqui? Tu consegue me ajudar com tal coisa e tal? E eu pensei, cara, tem muita coisa que se eu tiver aqui em cada lugar, presencialmente, para fazer um treinamento, eu vou gastar muito tempo. Agora, se eu começar a criar conteúdo e deixar em algum lugar que as pessoas possam acessar, eu vou estar em vários lugares ao mesmo tempo, não estando no mesmo lugar, né? Então isso, eu começo por aí. E eu lembro que na época eu até liguei pro Tavares, eu falei, Tavares, tô com uma ideia de fazer
criar conteúdo, me expor um pouco mais e tal. Eu queria tua opinião sobre isso. Porque eu não quero fazer nada que seja de acordo, que não fique de acordo com a empresa. Uma dessas não é legal, o outro não considera legal, eu vou respeitar e não vou fazer. Daí até ele falou assim, cara, eu sou bem de acordo de fazer, né? Super apoio, mas desde que tu não invista o teu tempo de trabalho para fazer isso, que é justo, né? E eu falei, não, nada mais justo do que isso. O que eu vou fazer em rede social, eu vou fazer em tempo livre meu, não em tempo de trabalho. Pois bem, então começou no primeiro momento alguns vídeos falando sobre lance, sorteio, coisas do tipo, e depois eu acabei migrando um pouco mais para frases ou até mesmo conteúdos não somente motivacionais, mas também mais de reflexão. E eu comecei a fazer muito mais isso e continuo fazendo como se fosse, não, é uma... até usei a palavra de meio-dia, mas é uma situação para ti, né? Que nem não é tanto para as outras pessoas, mas é para ti mesmo. É um compromisso, a palavra é compromisso, é um compromisso público comigo mesmo, sabe? Porque muitas vezes a gente não se compromete consigo mesmo, né? Ou se compromete só, digamos, eu comigo mesmo e não faço, né? Agora, quando me comprometo publicamente a fazer alguma coisa ou qualquer coisa assim, eu sei que se eu não fizer, alguém pode me cobrar. Isso para mim é importante. Então, ou seja, cara, é um compromisso público, frases, motivações, aquilo ali é para me automotivar. Tem alguns que fazem apostas, né? Ele acabou fazendo dessa forma. Aqui às vezes querem emagrecer os dois aqui deles. Eles ficam fazendo entre eles. Não, mas é mais ou menos por aí, sabe? Porque... É que daí como é que eu posso dizer? Tu cria um compromisso, né? É um compromisso esse público. Compromisso tu pode criar enfim. Eu tenho assim, tem pessoas, né? Eu acho que é mais não sei se vocês têm ou já fizeram, mas eu tenho em casa, por exemplo, na frente da minha cama, eu tenho o que é conhecido já há bastante tempo como um quadro da visão. Eu tenho alguns objetivos bem claros, prazos para cada coisa. E ano passado eu tinha feito um já, hoje esse ano eu acabei mudando. Até a gente veio falando sobre isso hoje no carro, né, até aqui. E o meu foco para esse ano, não só esse ano, mas a partir desse ano, é muito mais voltado para a parte espiritual. Né? Eu me sinto um cara abençoado, tá? Eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho um bom emprego. Eu sou um cara, se eu me verem me queixando de alguma coisa, tem que me bater mesmo, né? Então eu senti falta esse ano, vim sentindo falta uns anos atrás, da parte espiritual. Né? Fé, Deus, e eu não estou fazendo aqui apologia a qualquer tipo de religião, tá? Longe disso. Eu vejo que para mim faz muito sentido eu começar a agradecer, não pedir, agradecer mais a Deus por tudo que Ele me proporcionou até hoje. Né? Então esse quadro da visão que eu acabei fazendo esse ano é muito mais voltado para a parte de religião, né? A parte de espírito mesmo. E do ano passado era muito mais voltado para a parte de bens materiais. Dinheiro. E nada contra, assim, mas são momentos, entende? Então eu vejo que muitas vezes as pessoas elas querem muitas coisas, e não estão errado em pensar isso, mas elas não estão dispostas a pagar o preço por isso, ou até mesmo não sabem o que realmente querem. Eu quero viajar, mas para onde quer viajar? Quando vai viajar? É praia, é campo, para onde quer? Quanto vai custar? Então tem que ser muito mais específico. Então, eu quero vender. Quer vender quanto? 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões? O que você é disposto a fazer para isso? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? E eu acompanho muito o Thiago Brunet nos podcasts. E tem de vários que eu já ouvi dele. Tem um especial que eles falam muito sobre parábolas, né? Parábolas que são histórias contadas por Jesus para ensinar as pessoas mais leigas a entender as mensagens. E tem, não sei se é bem uma parábola, mas é uma história dentro da Bíblia que você deve conhecer, que é sobre Lázaro. Lázaro ele foi ressuscitado por Jesus Cristo, certo? Então Lázaro adoeceu, faleceu e depois ele foi ressuscitado, certo? Pois bem, Lázaro e Jesus eram muito amigos mesmo, de longa data. E quando Lázaro adoeceu, Jesus estava peregrinando. Foi avisado sobre a doença de Lázaro e não conseguiu voltar a tempo para curar ele. Quando ele voltou para a vila, ele descobriu então que Lázaro havia morrido e foi sepultado. Ele chegando, ele pediu então para as pessoas, né, que estavam até criticando ele, mas por que não veio antes e tudo mais, o cara morreu, teu amigo. Ele pediu que levassem ele até o local, até o sepulcro, acho que é o nome, onde ele tinha sido colocado lá, né? Daí chegando lá, esse ponto é muito legal, sabe? Ele chega lá e fala assim,
homens, removam a pedra. O pessoal vai lá e remove a pedra, e ele fala, Lázaro, levanta-te e vem até mim, né? Essa história todo mundo já ouviu, né? E eu ouvi várias vezes, mas tem uma história por baixo disso, que é o seguinte, ó. Por que Deus, ou Jesus não falou assim, pedra, sai da frente e Lázaro vem para cá? É que para o milagre acontecer, primeiro o homem tem que mover a pedra. E muitas vezes ninguém quer mover a tal da pedra, entendeu? Mas o pessoal quer o milagre. Então, tu já moveu a pedra, ou tá movendo a pedra, tu já moveu a pedra, nós todos aqui já movemos ou estamos movendo a pedra. E o milagre, o que é? É o sucesso profissional, pessoal, entre outras coisas, não é verdade? Perfeito. Então, muitas vezes as pessoas não querem o quê? Mover a tal da pedra. Mas todo mundo quer o milagre. Então, Cai no colo, né? Não, eu também quero, entende? Mas não funciona assim. Eu preciso primeiro mover a pedra e por isso que o homem tem que mover a pedra para Deus poder então agir na tua vida. E novamente, não fazendo apologia a nenhum tipo de religião, né? É bem parte espiritual mesmo. Mas uma mensagem bem bacana já nesse podcast, ficou bem legal. Isso é uma coisa bem interessante. Também tem que ter como é que eu posso dizer? Um autoconhecimento bem grande, né? Para te conseguir perceber que aquele pilar tá frágil, né? Da vida, né? Que é... Enfim, profissional, familiar, intelectual, enfim. Como eu falei para vocês, né? Eu tava mal mesmo e há umas semanas atrás, né? E não tava me sentindo bem, assim, sabe? Emocionalmente. Falta alguma coisa, né? Não sei se alguém já tá nos escutando, vai nos escutar, já passou por isso, já passa por isso, cara. É isso. E eu nunca fui uma pessoa... Eu não sou ateu, não sou agnóstico, eu sou temente a Deus, sim. Acredito, tenho fé... Mas por muitas vezes eu procrastinei a parte espiritual, né? E isso é um dos pilares que, cara, são importantes, sim. Porque não adianta tu ter dinheiro, não adianta tu ter sucesso se tu é um cara espiritualmente triste, né? Ou vê perdido, sei lá. Não sei, né? Então, para mim isso tá sendo bem importante, uma mudança de comportamento bem legal, assim. Até mesmo a minha rotina, porque eu não tinha, antes de final de semana eu ficava em casa, eu tinha meus afazeres, né? Agora eu tenho o quê? O compromisso da missa, tu entende? Compromisso de ler alguma coisa, ou buscar mais sobre isso. Então, para mim tá sendo bem legal, assim, tá? Não só tô bem, melhor do que eu tava, como eu tenho certeza que é o caminho que eu devo estar seguindo, sabe? Não vou virar também o profeta e tal, vou ficar aí pregando. Não é isso. Não. Cada um sabe o momento certo, a hora certa para fazer isso. No seu tempo, no seu momento. E eu respeito. Então eu senti que esse é o meu momento. E eu preciso fazer isso, né? Por mim mesmo. Ô Felipe, queria que tu contasse um pouco para nós como é que foi para ti, um menino, né? A idade que tu tinha, tu foi morar fora do estado, foi morar em Curitiba, Londrina... Né? Ficou fora, ficou sozinho, Como foi para ti abrir novos parceiros? Como é que foi? Tu ficou em épocas, em rotas onde não tinha quase ninguém vendendo o consórcio da nossa administradora naquela época. Como foi para ti isso? Olha, eu lembro que quando eu tinha encerrado meu ciclo de 3 ou 4 anos em Passo Fundo, nós fizemos uma reunião de final de ano, como a gente sempre faz, né, até hoje. E foi definido então umas novas rotas, né? O pessoal faz essa oxigenação, né? Sai uma pessoa de um lado A e vai para o lado B e vice-versa. Assim, é uma mudança de comportamento, de pensamento, enfim, dá um ânimo maior, né? E naquele primeiro momento eu estava bem animado, né? Bem animado, assim, que legal, vou conhecer, vou sair dessa bolha, né? Que é onde eu morava, né? Que eu convivia. E vou para um outro estado, uma capital, uma das capitais mais bem conceituadas, né, do país, em questões, em vários critérios, né? Cidade que é modelo. Curitiba. Não, é verdade, cidade modelo, Curitiba. Então, para mim, naquele momento, isso foi algo assim maravilhoso, né? Mas, né, nem tudo são rosas. A parte de... Tem os ônus e os bônus, Tem né? o ônus e o bônus. A responsabilidade é que nem o Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Então foi a mesma coisa. Foi dado para mim um grande poder, que era o fato de eu estar cuidando uma rota que tinha um potencial de crescimento bem alto, por ser Curitiba, capital, uma das capitais com uma das maiores PIBs do país, se não a maior na época, fazer um crescimento. Porém, por outro lado, tinha os poréns, né? A concorrência que não era da própria HS, daí eram empresas como a Demilar, como Servopa,
que são excelentes empresas também, porém não têm o mesmo produto que nós. E ali foi bonito, porque ali eu cresci muito profissionalmente. Aprendi, errei muito, né? Acreditei em pessoas, não digo que eu acreditei e elas me iludiram, não foi isso. Eu acreditei em pessoas que poderiam, e dependiam delas, né? Crescer no jogo e acabaram não crescendo. Não sei se eu não fui bom o suficiente em poder dar o suporte que, quem sabe, hoje eu teria condições de dar, né? Mas o crescimento que houve lá não foi tão bom quanto eu gostaria. Mas como eu falei no almoço, nosso almoço hoje, nosso almoço cast, né? Foi um crescimento muito bom. Por quê? Porque tu cria argumentos novos. Porque até então os argumentos que eu tinha eram argumentos de venda contra um financiamento. Agora, quando tem um argumento contra uma empresa concorrente ou duas empresas concorrentes, tu acaba tendo que se virar um pouco diferente, né? Não é mais tu jogar gramadinho sintético, bola nova, já era um pouco diferente, né? Torcida em cima, pressão, campo irregular. Então, ou seja, tu tinha que se provar e fazer mais do que tu estava fazendo. Então, ali foi um crescimento bem bacana. Inclusive, na época quem me supervisionava era o Leandro Osório. Então ele fazia esse translado, né, de Porto Alegre e Curitiba. E eu lembro quando teve a primeira transição, assim, eu vejo que ali foi o meu primeiro start, assim, quando eu entendi que eu precisava deixar de sobreviver no negócio e começar a viver. Olha que doido, eu lembro até hoje. Daí estava tendo a transição de sair o Leandro, né, da supervisão, e entrar o Thiago Oliveira para assumir Curitiba e aquelas regiões ali. E nós estávamos em reunião, eu, o Leandro e o Oliveira, né? E o Leandro, então, foi passar a autoridade da rota, então, pro Oliveira, junto comigo. E eu lembro que daí o Leandro, já falei isso pro Leandro, já falei em reunião para ele também. Tem coisas que são, até as pessoas falam e esquecem, mas quem ouve é que nem quem apanha nunca esquece, né? Não que eu tenha apanhado, tá? Longe disso. Mas aquilo me fez muito bem. Doeu, mas fez bem. Eu lembro que o Leandro falou para mim assim, falou, cara, eu não sei nem como te falar isso, mas eu vou ter que usar o futebol para tentar ser o mais assertivo nas minhas palavras, né? Se eu pudesse dizer, te definir como jogador, para mim tu seria o Alexandre Pato. Daí eu falei, Alexandre Pato, por quê? Tu passa bem, tu chuta bem, tu cruza bem, tu domina bem, tu faz gol, mas tu não é o melhor do mundo. Porque tu não quer. Tipo assim, só depende de ti, né? Aquilo assim foi... Um golpe. Não digo que foi um golpe, assim, sabe? Era coisa certa. É um elogio, Era coisa certa no momento certo. E eu precisava ouvir isso. Não tô criticando o Leandro, pelo contrário, eu adoro o Leandro, é um dos caras que eu trabalhei assim, que mais eu aprendi, porque ele te dá muita autonomia, com responsabilidade, claro, né? E eu lembro que isso foi muito decisivo pra mim, que ali é verdade, olha só, cara. Só eu que não quero, você entende? Que o Alexandre Pato poderia ter sido o melhor do mundo, né? Poderia. Não quis. Teve lesão e tal. Tá, mas o Ronaldo teve também os 2 joelhos, ou um joelho dele, que não tinha até... a medicina dizia que não podia mais nem caminhar. O cara foi o melhor do mundo. Então, ou seja, aquilo pra mim fez que peraí, né? Algo de errado não tá certo. Preciso mudar. Esse é o trabalho de um grande líder, né? Exatamente. O líder, ele vai falar Exatamente. o que tu não percebe, né? Ele precisa falar o que eu quero, eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Então, várias vezes eu já falei isso em conversa, né? Cara, eu tô aqui... Já falei para cliente isso. O cliente que às vezes não nos recebe e tu vê que ele quer ouvir que o lance é o menor do mundo, que a contemplação é muito tranquila, que sabe, é tudo bom. Cara, não. Infelizmente não. Tá? O produto é bom, o negócio funciona, mas primeiro tem que acreditar, tem que ter paciência. Certo? E então ali para mim foi importante essa conversa. Ali foi a primeira mudança de chave que eu tive, sabe? Com relação ao meu trabalho, ao negócio, a deixar de sobreviver e começar a viver. Deixa eu fazer uma pergunta, tá? Não sei se foi essa a pergunta que tinha feito, consegui responder, né? Foi, conseguiu sim. Na tua opinião, tá? Por que as pessoas deveriam fazer um consórcio? Atualmente, por causa que o passado, né? Por que pra ti a pergunta também, sendo que tipo eu poderia responder, ou talvez... Assim, até pra refazer um pouco a pergunta, tá? Mudou muitas coisas em 15 anos desde que tu começou no consórcio, certo? Uhum. Mudou muitas coisas.
E depois desses 15 anos tem gente que gosta, tem gente que não gosta de consórcio, tem gente que não faz a menor ideia do que é. E como, vamos lá, hoje em dia tá muito, né, internet, tudo. Se hoje tu fosse falar, por que se deve fazer um consórcio, na tua opinião? A tua opinião pode ser diferente da do Maurício. A minha opinião pessoal, tá? Uhum. Longe de ser opinião profissional. Porque o consórcio, para mim, é um dos melhores produtos disparado. Por que o melhor produto? Primeiro ponto que eu avalio, tá? Segurança. Ele é regulamentado. Ele é fiscalizado por um órgão que é totalmente independente, que é o Banco Central. Então, ou seja, não tem interferência nenhuma do governo. Terceiro, aí no primeiro ponto, tá? Ele é administrado por uma empresa séria, ou melhor, todas as empresas são sérias, mas o Grupo Erval não tem o que discutir. Segundo item, né? A segurança, então, para mim é isso. Regulamentação, Banco Central e administrado por uma empresa séria. Tá? Outra coisa, ele é rentável. Como assim rentável? Cara, eu pego um produto em que não tem juros. Ah, mas tem taxa. Não, taxa e juros são diferentes. O que é a diferença de taxa para juros? Juros é o seguinte, ó, quanto maior o prazo, maior o risco de não pagar, maior então os juros. A taxa não. Se eu fizer em 200 meses, fizer em 10 meses, a taxa vai ser a mesma. Não vai mudar. Então essa é a diferença dos juros para a taxa. Ele é rentável, então traz rentabilidade, a segurança da renda fixa e a rentabilidade da renda variável, sem ser a bolsa. Não vai subir, não vai descer, não vai ter aquela coisa, meu Deus, e agora perdi meu ativo, não tem disso, certo? Então, ou seja, eu consigo pegar um dinheiro pensando nele não como consumo, pensando nele como ganho de capital, tá? Eu pego um dinheiro sem juros, contemplo, coloco uns jurinhos nele e vendo, mas não juros a ponto de ser tão ruim ou tão caro como no financiamento. Tu entende? Eu coloco um pouco de juros quando o cara chegar assim, olhar, tá, o que é isso aqui? Isso aqui é o financiamento, tem quantos juros? Tem tanto. E esse aqui, o que é? É uma carta contemplada, tem um pouco menos de juros. Vou pegar esse aqui. Que é o chamado ágio, né? É o ágio. Vender a carta contemplada. Exatamente. Tá? Mas o principal, e o terceiro item pra mim, é que, cara, e pra mim, assim, ali mudou o jogo pra mim. Que é o que o Bitcoin não tem, por exemplo. Não sou nada a favor nem contra o Bitcoin, né? Não tem. Se provou no tempo. O consórcio se provou no tempo. O consórcio está há mais de 50 anos no mercado. Se o negócio fosse ruim, tinha quebrado, nego. Tinha quebrado. Quem é que está há 50 anos no mercado e faz sucesso ainda? E só cresce, né? Cara, isso é que nem o Beatles, cara. Que nem qualquer outra banda. Sei lá, vamos lá, o Mick Jagger lá, Guns N' Roses, enfim. Os caras não se perderam no tempo. Faz sucesso até hoje. Então, cada assim, ano que passa só... Tá entendendo assim? Então, ou seja, segurança da renda fixa, que é regulamentado. Rentabilidade da variável, sem o risco de subir e descer. E terceiro e principal, se provou no tempo. Há mais de 50 anos. Não é aquela coisa assim, é um negócio que a HS está há 15 anos. Para 15 anos é pouco tempo. Pode quebrar. E uma pergunta. E o consórcio é para quem? Para qual perfil de pessoa? Essa história é boa. Essa história é boa. Sabe por quê? Eu vou te contar um caso, né? Aconteceu comigo. E é legal porque cada um tem uma história sobre vários assuntos e situações, né? Eu estava em Santo Cristo, no noroeste do estado. Eu fui com a Veronice, se não me engano. Ela foi vendedora do Patrick. Deixar um abraço pro Patrick, que estiver nos acompanhando. Vai ter que nos acompanhar, né? O Patrick, então... Ela disse assim, Felipe, eu tava lá em Santa Rosa. Então, Santo Cristo Santa Rosa é uns 20 quilômetros de diferença, de distância, né? E ela assim, Felipe, tu consegue me levar até Santo Cristo? Tem que pegar uma assinatura de um contrato. Eu falei, vamos lá. Entramos no carro, fomos até lá. E no caminho ela falou o seguinte, ó. Tomara que o pai do rapaz não esteja lá. Eu, mas por quê? O cara tem uma aversão ao consórcio. Não é que ele fale mal do consórcio, mas ele não acredita, acha que não precisava existir, que não é bom, enfim. Aquela coisa que a gente já deve ter ouvido várias vezes, né? Chegando lá, então, é uma indústria de processamento de grãos. Eles pegam os grãos, processam, vendem, não sei. Enfim, uma indústria. Muito. Mais ou menos isso. Chegamos lá, parei o carro assim, daí ela olhou pra mim, ele tá aí na frente. Eu que falei, bom que tu daí eu olhei assim, aquilo lá, dela assim, daí como a minha porta do motorista abria pro lado em direção a ele e ela saiu do carro e foi por trás do outro carro e desceu no escritório, ficava nos fundos, que é onde o filho desse senhor trabalhava, né?
E ele tava na entrada da recepção. Quando eu desembarquei, ele olhou pra mim e tava descascando uma laranja, né? Ele olhou assim... Ele tava armado, então. Mais ou menos. Olhou assim... Uma laranja com a mão ainda. Descascando que laranja e tal. Uma faquinha, né? Ele olhou pra mim assim... consórcio? Sim, um carro. HS, roupa... Eu quase respondi, não, eu tô vendendo bala, né? Não sei, né? Consórcio. Consórcio, olha, fiz 2 da Volvo muito tempo atrás, nunca mais. Comprei esse caminhão, paguei até o final, peguei os caminhão, mas não pago taxa, né? Porque não sei o que e tal. Meu filho vai fazer, mas olha, eu não faço, não acho bom, não sei o que. Mas entra aí, vamos entrar. Entrei. Louco pra fazer, bicho, velho. Não, entrei, né? Entrei, daí sentei ele com a laranja, ele meio que descascando, meio parando, conversando. Não, porque pensa bem, desde quando alguém vai pagar taxa para uma pessoa administrar o dinheiro? Eu guardo meu dinheiro, eu administro meu dinheiro e tal. Eu fui falando. E nesse meio tempo, eu tava assim, eu ouvia, mas não escutava ele. Não sei se você entende, não tava prestando atenção no que ele falava. Eu só pensava assim, como é que eu vou criar um argumento para derrubar esse velho agora? E eu pensava, daí eu olhei assim pra ele. Qual que é o teu nome mesmo? Daí, vamos dizer que seja João, né? João, muito prazer, eu sou o Felipe. Me diz uma coisa, olha, primeiramente eu tô feliz demais em conhecer o senhor. E segundo, mais feliz de conhecer uma pessoa como o senhor. Que tem a condição financeira que o senhor tem, compra à vista, não toma empréstimo do banco, faz bons negócios. Não é isso que o senhor falou pra mim? Sim. Mas, João, me diz uma coisa. Quantas pessoas como o senhor conhece por aí? Na mesma condição que o senhor, na mesma capacidade que o senhor tem? Uns 40, 50 pessoas. Pois é. Consórcio não é pra ti, é pra minha mãe. Dele. Como assim pra minha mãe? Porque o senhor não precisa de consórcio. Minha mãe precisa. Minha mãe ganha R$1.500 por mês. Moro numa casa nos fundos do terreno da minha tia. Não paga aluguel. Mas minha casa não é dela. Ela não consegue financiar porque é caro, o senhor mesmo falou que financiamento é caro. Ela não guarda na poupança porque é difícil guardar, às vezes estraga a geladeira, a máquina de lavar, tu vai ter que ir lá e ter que pegar o dinheiro. À vista, nem vamos discutir isso agora, né? Mas o consórcio é, felizmente, ou para o senhor infelizmente, a única solução para ela comprar a casinha dela. E a pergunta é bem simples, seu João. Tu acha que minha mãe não merece comprar a casinha dela? Através do consórcio? Daí ele, não, que não sei o que. Então, sim, seu João. Agora a pergunta é outra. Quantas mães do Felipe por aí ganham R$1.500 por mês e não conseguem comprar à vista, financiar ou guardar na poupança? Milhões de pessoas. Então o consórcio não é para ti, é para minha mãe. Daí ele, não, que não sei o que. Então, ou seja, muitas vezes a gente acaba tendo essas coisas, né? Um confronto com alguns. Não confrontar, não seria a palavra, não confrontei ele, só coloquei ele no lugar dele, né? Ele fala assim pra mim, não, eu não compro Hilux porque eu não compro, o Gol não precisa existir, né? Só eu tenho Hilux e tal, tá, mas o Gol foi líder de mercado por muitos anos, né? Vendeu milhões de unidades e a Hilux na categoria dela, quem sabe tenha sido. Como é que é? O Gol não é bom pra ti, né? Não é bom pra tua condição tu tá entendendo? Então, muitas vezes é isso, é tu entender quem pode ser. Mas ele pode ser um investidor? Pode ser, mas naquele momento ele tem que entender que o negócio não é pra ele. Se eu pensasse em montar um consórcio pro perfil dele, alguém ia comprar? Possivelmente não ia comprar. Tu entende? Agora, pra minha mãe, ou pra pessoas próximas da situação da minha mãe, eu venderia e muito. Então, isso é legal, né? Então, o consórcio é pra quem realmente não tem outra condição. Pra quem não consegue comprar à vista, consegue guardar dinheiro na poupança. Então, mas tem também um segmento, eu vejo com dois viés, né? O viés da aquisição, que seria o caso da minha mãe, ou um perfil parecido com o dela, e o viés do investimento. É aquele cara que entende que o consórcio não é um produto que eu vou ter uma dívida, não é uma dívida, mas que é um investimento, em que eu vou aplicar um dinheiro hoje. É como se fosse uma ação de uma empresa. Basicamente isso. Eu compro uma cota, né? Estou investindo, e uma hora essa empresa vai valorizar. Vou contemplar. Quando eu contemplar, certo? Eu vou lá e vendo essa ação com lucro e ganho a mais. Seria o caso do seu João.
do seu João. Se tu quisesse sentar e explicar para ele a ideia de contemplar e vender, mas de repente, não sei se tu chegou a fazer isso ou não. Eu não Nem cheguei... quis, né? Não, sim, eu tava com raiva do seu João. Na verdade é essa. Eu queria pegar aquela laranja dele, mas aquela faca. Daqui a pouco era oportunidade, né? Se tu quisesse e tal, daqui a pouco. Com certeza. Quanto o seu João já passou nas mãos de todos nós, ou de quantos corretores tu trabalha, e o cara já converteu ele, fez ele virar um dos melhores clientes do consórcio. Não, com certeza. Né? Mas naquele momento eu até já contei a história várias vezes para algumas pessoas, né, em reuniões e treinamentos, é que naquele momento, se eu confrontasse ele ou tentasse explicar, ele não ia me ouvir. Não. Eu tinha fechado os ouvidos para qualquer tipo de explicação. Quando eu falei e usei o exemplo da conexão da mãe, porque ele ia falar assim, a tua mãe vai tomar na bunda dela. Não ia falar isso para mim. Uhum. Não ia falar, porque ele também tem mãe, ou teve mãe, né? Então eu tenho respeito, mas ele entendeu que, opa, peraí, mas não faz sentido. Não é pra mim, porque minha condição é boa. E ele tem méritos porque ele conseguiu ter essa condição. Ele tem empresa, ele sabe a folha de pagamento dos funcionários dele, quanto ganha os funcionários dele, né? Então, daqui a pouco ele podia dizer, vocês não querem fazer um plantãozinho aí, oferecer pro pessoal aí? Ele tinha que pensar, era muito mais pensar isso, né? Mas não foi o caso. Então, existe um nicho. Tem uma outra forma também que eu gosto de explicar, que eu já usei várias vezes em visitas com clientes, que é explicar o consórcio comparando ele a um imóvel na planta. Que acho que é mais fácil de explicar, né? Porque quando tu compra um imóvel na planta, tecnicamente ele não vale nada, porque ele não existe ainda, certo? Ele só vai ter valor quando ele estiver pronto. Então, o consórcio não contemplado é como se fosse um imóvel na planta. Ele só vale alguma coisa quando contemplar, e o imóvel só vale alguma coisa quando ficar pronto, certo? Perfeito. Então, ou seja, cara, tu compra... Mas o consórcio, com certeza, ele vai contemplar. O imóvel na planta já aconteceu muitas vezes de não sair, né? Exatamente. Então, mas pegando a analogia, vamos considerar então o fator de que essa construtora seja séria, competente, sim. E ela tem a condição de entregar os imóveis. Cara, é a mesma coisa. Então, ou seja, quando o imóvel estiver pronto, tu pagou 100 mil, mas o mais legal é o seguinte, ó, aqui no imóvel na planta, tu tem que descapitalizar às vezes o valor total para poder garantir na planta, né? Na carta não precisa fazer isso. Eu só pago a parcela. Então eu paguei 1 mês, 2 meses, 3 meses, contemplei. Se eu contemplar, eu vendo pelo mesmo valor que eu paguei de parcela? A carta contemplada? Não. A mesma coisa do imóvel. Eu paguei 100 mil para o imóvel na planta. Tá pronto. Eu vou vender pelo 100 mil? Não. Eu vou vender por mais. Até posso vender pelo 100 mil? Posso. Mas seria um péssimo negócio. Ele vale 150, vale 200, posso dobrar o capital. E aqui eu posso fazer basicamente a mesma coisa, muito mais. Mas sem correr risco de construtora quebrar. Quem mora em cidades maiores, né, como eu moro em Santa Maria, vocês moram aqui em São Leopoldo, Novo Hamburgo, região metropolitana, quantos esqueletos de imóveis tem por aí? De prédios, né? Centenas. Cara, tem bastante. Entendeu? E é uma tristeza. Pessoas que acreditaram no sonho na casa própria e hoje só passam lá e passam ódio, né? Passam ódio. Mais uma perguntinha, Felipe, já está terminando o nosso tempo. Queria te perguntar sobre... Hoje, se tu fosse abrir um escritório, tá? Tu fosse virar corretor, como tu faria? Ou até dando uma dica para as pessoas que têm o seu escritório, ou que recém estão iniciando no consórcio, o que tu vê como um bom negócio? Como a pessoa se administrar no dia a dia? Como fazer a sua agenda na semana? Bom, vamos lá. Se eu fosse abrir um escritório, primeiramente a questão da cidade, né? Uma cidade... Eu até comentei com vocês hoje no nosso almoço cast, né? Sobre eu estava pensando uns anos atrás sobre abrir em Santa Cruz do Sul um escritório. Né? Eu gosto da cidade, gosto da região. E, primeiro ponto, um escritório. Não tem um escritório grande, mas um escritório bem apresentado, bonito, uma fachada. Teria umas 3, 4 posições no máximo nesse escritório. E a primeira coisa que eu faria seria contratar um primeiro vendedor. Eu contrataria uns 3 ou 4? Não. Eu não começaria com 3 ou 4. Dá muito trabalho e tu não consegue dar uma atenção de qualidade para eles. Certo? Então eu contrataria um Pedro da vida. Como eu não tenho relacionamento em Santa Cruz, eu dificilmente venderia sozinho em Santa Cruz. Eu teria que trabalhar muito para conseguir prospectar e daí sim gerar negócio. Agora, se eu contrato o Pedro, que é de Santa Cruz, que nasceu em Santa Cruz, que tem amigos em Santa Cruz, família... Eu faço o quê? Eu pego o relacionamento que o Pedro tem, eu pego o conhecimento que eu tenho e a mágica acontece. Dá um match. Porque é isso que muitas vezes falta para o gestor, entender que se ele prospectar, ele pode prospectar, mas ele vai demorar muito mais para poder fazer a roda girar, mas vai girar. Agora, se ele pega pessoas que têm relacionamento, mas não têm o tino ou técnicas de venda, fica muito mais fácil, tu corta caminho. Então eu contrataria uma pessoa,
usaria todo o relacionamento dela de forma inteligente, ensinaria ela como depois seguir fazendo isso através de indicações. Tem uma frase que eu uso muito em treinamento, que é nunca termine uma venda sem começar outra. Tá? Então, tu vai terminar uma venda, começar outra. O que seria isso? Pedir indicação. Mas não pedir por pedir. Existem algumas técnicas para pedir indicação. Então, eu ensinaria técnicas para o Pedro, né? Abordagem, produto, nem se fala, né? E parte de processo de venda, fechamento, tudo isso para quê? Para quando estiver preparado e pronto, opa, agora é contigo, agora eu vou lá o Rodrigo. Mesma coisa. Depois eu pego sabe? Então, ou seja, seria um trabalho muito mais homeopático do que aquele trabalho que você até contrata uns 5, 6. É legal? É. Muitas vezes alguns ficam no caminho porque tu não consegue ser assertivo e entregar tempo de qualidade. O início nosso foi bem parecido, assim, foi mais ou menos dentro dessa visão, acho. Acho que de muitas empresas que foram bem quer começar grande, assim, né? Exato. E tu sabe assim, Fraga, de cortar, né? Voltando à parte da Bíblia, né? Que na Bíblia, não está bem claro isso, mas se for pensar, existem 2 Adão na Bíblia. Tem um Adão que nasceu pronto e tem um Adão que nasceu e cresceu. Então, o Adão e Eva, nasceu pronto e não deu certo. Porque nasceu pronto. Nasceu grande. Agora, Jesus, que nasceu, né, nasceu no ventre, cresceu, se desenvolveu, esse deu certo. Então, ou seja, vejam que aquilo que nasce grande, muitas vezes, pode não dar certo. O que nasce pequeno, vai crescendo. Gera as experiências, exatamente. Né? Esse tem a tendência mais natural de ter sucesso. Te aproveitar, né? Falando bem a verdade, te aproveitar já que tu tá sempre com muitos corretores e tu já teve, né, muita história e tem muita história dentro do negócio. O que tu falaria, como tem muitos, além de muitos clientes nos assistindo, mas com certeza vai ter muitos vendedores e muitos corretores nos assistindo, eu acho que existe um grande problema na questão do cara procrastinar e não prospectar tanto. O que tu acha hoje, de novo, se tu fosse abrir um escritório, como é que seria a tua rotina, né? Como tu faria a rotina de trabalho para prospectar, por exemplo? Bom, eu até fiz um curso há um tempo atrás, até para poder me aprimorar, me atualizar sobre isso, né? E eu acredito piamente que cada corretor ou vendedor deveria ter no mínimo 5 canais de prospecção, muito claros, né? E cada canal tu vai ter que ter uma abordagem diferente. Não é todos iguais. Na ligação na ligação fria é uma coisa. Na indicação é outra coisa. Na lista quente outra coisa. Rede social é outra coisa. Então, ou seja, eu posso citar aqui 6, 7. Trabalhar carteira é outra linguagem. E tu tendo no mínimo 5 canais bem claros de prospecção, 5 canais, 5 dias na semana, então tu faz um por dia. Olha só, é simples. Na minha é muito simples. Então, eu vou fazer o que hoje? Cara, hoje é só ligação fria. Amanhã é só trabalhar a indicação. Depois de amanhã é só, sabe? Então, ou seja, só aí tu consegue já se não vai procrastinar. Até pode procrastinar. Quem não procrastina, né? Mas tu não pode ser um procrastinador nato. Ficar procrastinando mais do que trabalhando. Daí tu vai ser o sabotador. E o pior é que muitas vezes o vendedor acha que tá prejudicando o escritório, né? Ou HS. Cara, não. Pelo contrário, tá prejudicando a ti mesmo. Porque a Wolf vai existir igual. Tendo o vendedor A, o B ou C ou não. A HS vai continuar existindo igual. Tendo o corretor A, B ou C. Então, se quem tá perdendo tempo e deixando dinheiro na mesa é o vendedor ou o parceiro. Por não ter um planejamento, por não ter definido os canais de prospecção, de como agir e fazer. E daí, claro, tem que ter um propósito, né? Se não tiver um propósito, não dá. E para mim, disciplina, daí vem a questão de disciplina, né? Disciplina, agora para mim, Felipe, é fazer o que tu não faria ou não gosta de fazer para ter o que tu quer. Olha que coisa doida, né? Por exemplo, se perguntar assim, tu gosta de trabalhar, Felipe? Eu falei, eu não gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Se eu pudesse não trabalhar, eu não trabalharia. Mas eu gosto de dinheiro. E para ter dinheiro tem que fazer o quê? Trabalhar. Eu não gosto de fazer dieta, não gosto de ir na academia, mas eu quero ter um corpo, ter não sei o quê. Tá entendendo? Então, ou seja, olha que loucura, cara. Disciplina é fazer o que tu não gosta, fazer o que tu quer. Basicamente é isso. Quando eu entendi isso, e não foi de um tempo atrás, foi agora, há pouco tempo, eu parei de sofrer. Parei de sofrer. Porque daí eu comecei a entender que é do jogo isso.
Então, disciplina nada mais é do que tu fazer o que tecnicamente tu não gosta tanto, ou que tu não faria, para ter o que tu precisa. Então, quando tu entende isso, tu vai embora. Então, eu não gosto de prospectar. Não gosto, mas eu gosto de ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro tem que prospectar, tem que vender para ganhar dinheiro. Olha que coisa doida, né? Então, e para as pessoas que não têm disciplina financeira, consórcio. Esse é o jogo. Exatamente. Então, para que eu vou... Se eu não tenho tempo para investir em renda fixa, em fundos... Por exemplo, agora tivemos o caso da Americanas, né? A Americanas tem vários fundos de investimento em renda fixa, tinha debênture, que são dívidas. Então, eles emprestavam dinheiro, pegavam, né? O fundo esse emprestava dinheiro para Americanas e pegavam, então, as debêntures para depois cobrar. Quase quebrou os fundos. Ferrou, vai. Mas era renda fixa segurança. Não, cuidado. Tomar cuidado. A renda variável, qual ação comprar, quando vender? Tem que estudar, tem que ter tempo. Tem que entender, né? Tem Para que entrar entender. no mercado. Certo? Então, ou seja, por que eu vou investir tempo e vou me arriscar se eu posso pegar um produto que é seguro, rentável e que se provou no tempo? Qual que é esse? Consórcio. Ô, amigo, acho que pra gente finalizar, eu queria que tu deixasse uma... Não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta, mas eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e uma mensagem que tu falou muito da parte parte espiritual, né? Eu acho que tu poderia falar da parte espiritual, poderia falar da parte financeira, mas vamos dizer, o que tu falaria pro Felipe de 15 anos atrás, talvez, certo? Essa pergunta eu ia fazer. O que tu falaria talvez pro Felipe de 15 anos atrás? Cara, eu prefiro, se permitirem, é claro, né, contar mais uma história para encerrar. A história, bem provavelmente, ela vai de encontro a essa pergunta de se eu voltasse 15 anos atrás, né? Uhum. Eu vi um tempo atrás uma história num podcast, numa live, sobre a bailarina. Já viu essa história da bailarina? Não. Cara, é bem legal, por quê? Existia, então, uma menina, uma moça, né, a faixa dos 12, 13 anos, ela sonho dela ser bailarina. Ela queria ser bailarina, dançar no mundo todo, enfim, Bolshoi, né? Queria Bolshoi e tudo mais. E ela foi fazer, então, um teste numa escola de dança. Chegou lá, fez o teste. No final do teste, a professora chegou, então, para ela e falou assim, olha, infelizmente você não serve para ser bailarina, você é desengolçada, você não consegue seguir os movimentos, você não está preparada, enfim. Ela se arrasou, né? Com 12 anos de idade, ela Acabou o sonho. Acabou o sonho dela, acabou. Ela, então, foi envelhecendo, né? Estudou, se formou, trabalhou. Lá com uns 25, 30 anos, ela estava ainda frustrada, né? Porque o sonho dela era ser bailarina, não conseguiu realizar. Ela viu um anúncio, uma propaganda, que teria uma apresentação de balé na cidade dela. E ela foi até lá, então, comprou o ingresso e foi na apresentação. No final da apresentação, ela viu que a professora, que lá atrás, quando ela era menina, que tecnicamente rejeitou ela, estava nessa apresentação com as meninas, né? Lá com o grupo de balé. Ela, então, novamente, né, embaraçou assim as palavras e falou, não, hoje eu vou falar com ela. O quanto ela me prejudicou, o quanto ela me humilhou, o quanto ela acabou com o meu sonho. Acabou a apresentação, ela chegou assim, oi, tudo bem? Tu lembra de mim? Ela falou, a professora, não lembro. Pois é. Há 18 anos atrás, eu tinha 12 anos, eu vim fazer um teste contigo e tu falou que eu não tinha talento, que eu era desengonçada, que eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E isso machucou muito, né? E a professora, assim, olhou pra ela assim, bom, eu quero inicialmente pedir perdão pra ti, pelo que eu te falei, mas quero te falar o seguinte, ó, tá vendo no palco aquelas gurias que acabaram de se apresentar ali? Sim, pois é. Eu falei a mesma coisa pra elas há 18 anos atrás. A diferença é que elas não pegaram isso que eu te falei como desculpa pra desistir, pegaram como combustível pra seguir em frente. Então, ou seja, muitas vezes vai ter pessoas que vão te falar coisas que tu não quer ouvir, mas que tu precisa ouvir, tu pode desistir, ou tu pode mostrar que não, tu é capaz, tu pode mudar e ser diferente. Então, se eu voltasse 15 anos atrás, eu faria o seguinte, ó, tu vai ter problema, tu vai ter dificuldade, tu vai querer parar, tu vai querer, vai ter pessoas que vão dizer que tu não serve, que tu é um infeliz, enfim, um monte de coisa que a gente você deve ter ouvido, né? Tu pode optar por desistir,
ou tu pode... Que é o mais comum, né? Desistir, né? Que é o mais fácil. É o mais fácil. Mais fácil, é o mais fácil. Ou tu pode mostrar, então... não sei qual é o mandamento, mas é honrar pai e mãe, né? Então, acho que a melhor forma de tu honrar as pessoas... honrar não, aprovar para as pessoas que tu tá diferente é o sucesso. O teu sucesso pessoal, profissional. Então, é isso que eu tenho comigo. Provar para mim mesmo e para as pessoas que duvidaram de mim o quanto eu sou capaz de não somente me manter onde eu estou, mas poder chegar ainda mais longe, né? Além de ser um cara muito grande, tem um coração enorme. De coração, obrigado por participar junto. com a gente. Aproveitar que o Felipe hoje falou o nome, né? Falamos na HS Consórcio. Queria mandar um abraço para toda a família HS Consórcio. E hoje falamos em nome de várias pessoas, não tem como falar de todo mundo, né? Final de semana teremos a nossa convenção da HS Consórcio. Um abraço a todos aí. Obrigado, Felipe, pela tua presença aí. Tu é um irmãozão, tô muito feliz por tu ter vindo aí. Obrigado de coração. Pedro, obrigado, Maurício aí. Eu só queria mais uns segundinhos só para agradecer, não somente a vocês pelo convite, né? Meu primeiro podcast, né? E feliz demais de ter sido com vocês. Tô bem à vontade, gostei, quero mais. Quero mais. Eu quero aproveitar então para agradecer a todas as pessoas que, assim como vocês, fizeram parte da minha caminhada até o momento, né? Uns, mesmo a gente está longe, eu falo para muitos, né? A gente, os pensamentos, as boas energias continuam perto, né? Então, obrigado por vocês fazer parte da minha vida, do meu crescimento, né? Até o momento, as pessoas que... Enfim, como tu mesmo falou, né? Se eu começar a linkar todo mundo aqui, não vai faltar gente depois da briga, né? Mas, em especial, eu quero deixar uma mensagem para minha esposa, Joyce, né? Que eu te amo demais e que agradecer por tudo que tu... por estar comigo, por tudo que nós estamos passando junto e que te amo e que, com certeza, tu vai se orgulhar cada vez mais de mim, tá? Obrigado, te amo de coração. Nossa, top demais. Fechou?